Tô aqui com o ventilador Mondial de coluna. O relato é de que ele parou de funcionar e ele apresentou um cheiro de queimado, né? O relato é isso. E a dona dele desligou imediatamente e não ligou mais e pediu que eu pudesse estar verificando o que poderia ser. Eu desmontei ele. Eu já fiz alguns testes, mas então, nesse caso, como existe o relato de uma possível queima no motor, eu não vou simplesmente chegar e ligar ele na tomada novamente, né? Eu preciso tomar uma precaução que o motor pode ter entrado em curto. Eu poderia estar fazendo um teste de resistência elétrica a partir dos terminais do cabo, mas como tem esse capacitor aqui, acaba que ele fica interferindo no valor, porque quando você coloca o multímetro na função ohmímetro para medir resistência elétrica, acaba que o capacitor se carrega e não estabiliza a leitura. Por ele ser ligado diretamente nos fios, eu não tenho como estar retirando ele para eliminar essa influência. Para que eu possa estar ligando ele de forma segura, eu vou utilizar a lâmpada série. A lâmpada série é um recurso de proteção. Como o próprio nome diz, ela é uma lâmpada incandescente que fica em série com a rede. Eu vou colocar o desenho aí para vocês. No caso deste ventilador, a potência dele está aqui, a etiqueta, é um ventilador Mondial de 220 volts, 3 velocidades, a potência dele de 140 watts. Quando você utilizar a lâmpada em série, o valor da potência da lâmpada depende do aparelho a ser testado. Geralmente você vai utilizar uma lâmpada com 2 vezes o valor da potência do aparelho. Então se você tem aqui 140 watts, você teria que ter uma lâmpada aí de uns 280 watts. Mas eu vou mostrar para vocês como é possível estar utilizando uma lâmpada de menor valor. Nesse caso aqui eu tenho uma lâmpada halógena de 100 watts. O que vai acontecer é que o motor vai girar mais devagar, mas para teste isso é até benéfico. Tá aqui, eu já liguei a minha lâmpada série. O suporte dessa minha lâmpada aqui eu fiz ele com a caixinha de reator. Ficou bem legal, ó. Comprei um bocal, caixinha de reator, aqui uma tomadinha simples. E agora vou estar ligando o ventilador nela, ok? Deixar aqui desligado. Tá ligando o ventilador. Lembrando que para fazer esse teste não precisa desmontar tudo isso daqui. Eu já desmontei porque eu dei uma geral nele, já analisei várias situações aqui. Vou ligar aqui, ó. Presta atenção. O motor, a lâmpada acendeu, né? O motor ficou vibrando. Deixa eu ver se tá para pegar o som. Um barulho de vibração, né? No ferro, né? E ele não gira. E ele não gira. Para saber se o defeito é que ele pode ser duas coisas. Pode ser bucha aqui o eixo, ou pode ser o capacitor. Eu vou girar ele aqui com a mão, ó. Olha, girou. Isso é um indício. Isso é um indício que o problema é o capacitor, porque o capacitor ele serve para iniciar o giro do motor, né? Esse motor aqui é um motor do tipo monofásico com capacitor permanente. É um motor de indução monofásico com capacitor permanente. Nesses motores ele necessita do capacitor para que ele consiga iniciar o giro. Deixa eu desligar aqui. Que eu observei, eu já testei, não tem folga aqui, ó, não tem folga. Eu lubrifiquei com esse óleo aqui. O óleo bom para lubrificar o ventilador é esse óleo de máquina aqui, ó, que é um óleo fino. Para lubrificar a bucha de trás, tem que tirar essa tampinha aqui. Aí tira o plástico, tira a engrenagem aqui, aí você tem acesso ao eixo para poder pingar o óleo. Isso aqui é um eixo de um ventilador velho. Esse aqui é o rotor dele, ó. O eixo todo em ferro já, só para mostrar para vocês
que no caso de haver aqui uma folga no eixo, por mínima que seja, ele vai dar problema e vai ter que trocar tanto o eixo como a bucha. A bucha essa aqui tá travada devido à ferrugem, mas é o seguinte, esse tipo de bucha aqui, ele funciona da seguinte maneira. Ele aparentemente é ferro, mas ele é um material poroso. É até interessante falar como é que eles fazem um... Isso aqui é como se fosse um ferro mais poroso, porque ele é feito de pó compactado. Então ele tem uma porosidade, ela tem a capacidade de armazenar óleo. E quando ela fica aqui no mancal, ela tem um feltro internamente. Para fazer a lubrificação perfeita, você teria que desmontar e colocar óleo no feltro. Aí o feltro fica em volta da bucha e ela fica sempre úmida. Acontece que com o funcionamento esse feltro ele acaba... É o multímetro, o barulho do multímetro. Esse feltro acaba secando e é preciso repor esse óleo, né? Mas no nosso caso, aparentemente não é problema de bucha, não é problema de eixo. Ele simplesmente não dá partida. Quando você liga aqui, ó, você ouve o motor vibrando, só que tá vibrando baixo. Essa vibração é devido ao campo magnético aqui no bobinado, né? Nas bobinas. E o que que acontece? Eu tô deixando ligado porque tá na lâmpada séria, aí reduz bastante a tensão aqui para ele. O que que acontece nesse caso? Deixa eu desligar aqui. Como o motor não inicia o giro, toda a corrente que passa nele transforma-se apenas em calor. Então ele vai sofrer um sobreaquecimento, ele pode vir a queimar a bobina. Quem trabalha com motor é sempre bom ter um amperímetro. Aliás, é sempre bom ter um capacímetro. Esse aqui é o meu multímetro com função de capacímetro, é para você estar testando. Deixa eu desligar esse aqui. Outra coisa, pessoal, o capacitor ele é um componente que armazena energia. Então, mesmo desligado aqui, em algumas situações o capacitor permanece carregado. Então, tem que ter cuidado na hora da troca. Olha só o perigo. Segurando no cabo de plástico. Como tudo indica que o capacitor está com problema, vou ter que retirar ele para fazer o teste no capacímetro. E se tu não tiver o capacímetro, aí tu simplesmente retira o capacitor e coloca um capacitor novo que tu sabe que tá bom. Ó, verificando o que? Respeitando a capacitância dele. Aqui, ó. 4 microfarads, mais ou menos 5%. 5% aqui é a tolerância, para mais ou para menos, né? Então tu coloca o capacitor de 4 microfarads. E outra coisa importante. A tensão. Aqui tu tem um capacitor de 400 volts, ó. De AC, corrente alternada, ou seja, um capacitor para corrente alternada, ele não é polarizado. Tu tem aqui um fio preto e um fio vermelho, mas esse aqui não é positivo e negativo. Esse capacitor não tem polaridade. A tensão de isolação dele, esses 400 volts aqui, 400 volts, ou seja, a tensão máxima que ele suporta. O ideal é que tu coloque para 220 volts um capacitor de no mínimo 300 volts de isolação. Porém, aqui no comércio local eu não achei esse capacitor. O capacitor que eu achei aqui foi um de 250 volts, né? 250 volts. 4 microfarads, 5%, a mesma coisa. Agora, a questão da capacitância, esses 4 microfarads aqui, tu tem que respeitar. Não pode colocar mais, e se colocar menos não vai funcionar, né? O 4 microfarads tem que ser exatamente. Agora, atenção, se fosse no mínimo 300 volts seria o ideal, mas eu não encontrei aqui na cidade. Observa que esse capacitor aqui, ele tem outro formato, mas é um capacitor sem polaridade, né? Ele é específico para motores, não é específico para esse ventilador, né? Tem um modelo aqui. Agora eu vou retirar esse capacitor, tendo o cuidado de verificar se ele está carregado ou não. Eu vou cortar aqui os terminais dele, né? Os fios. Uma distância razoável aqui, como eu já havia marcado para medir a capacitância. Eu vou cortar os dois ao mesmo tempo com alicate de cabo isolado. Se tiver carregado, provavelmente ele já vai descarregar com o contato aqui do aço do alicate, né? Cortei.
Tá aí. Não vou tocar na parte desencapada e vou verificar se ele tá carregado aqui, ó. Vou curto-circuitar os terminais dele. Não tá. Ele não está carregado. Quando você faz isso aqui, você descarrega o capacitor. Inclusive, se o capacitor ele estiver carregado, além do risco de choque elétrico, se você tocar essas duas partes aqui, na hora que você colocar no capacímetro, vai estourar teu capacímetro. Sempre descarregue o capacitor antes de medir ele no capacímetro. Esse aqui é o meu multímetro com a função capacímetro, né? Ele está em automático, né? Mas a função capacímetro ela não é utilizada nesse modo automático. Vou selecionar aqui a função. Estou aqui na medida de continuidade de teste de diodo. Tá aqui a função capacímetro. A escala dele é automática, nanofarad. Ele está em nanofarad, mas a escala dele é automática. Então eu vou pegar aqui meu capacitor. É um capacitor sem polaridade, lembrando. Aqui é vermelho, aqui é preto, mas ele é sem polaridade. Eu vou segurar de um lado uma ponteira aqui. Do outro eu não vou segurar na parte metálica da ponteira. Tá aí. Ele mediu, a capacitância dele tá 3 microfarad. 3 microfarad. Ou seja, a capacitância dele está baixa, porque ele teria que dar 4 microfarad. É por isso que o motor não está partindo. Inclusive, ele perde velocidade, né? Quando o capacitor do ventilador vai ficando fraco, ele vai perdendo velocidade até que chega um momento que ele não funciona mais, né? Não tem força de partir, né? O motor. O capacitor que eu comprei, né? Capacitor novo, né? Nunca usado. Mas a gente, por precaução, curto-circuita assim os terminais dele. Vira um hábito, né? Toda vez, antes de colocar no capacímetro, a gente curto-circuita os terminais. E vira um hábito. Colocar aqui, ó, a ponteira nesse, né? Eu tô segurando firmemente desse lado e agora eu vou encostar aqui na mesa, ó. Agora sim, vai dar um contato bacana. Tá aí, 4 microfarad. Nosso capacitor tá ok. A gente não faz emenda desse jeito aqui não, ó. Isso aqui não é emenda não. Isso aqui é uma coisa horrível, mal feita, viu? Uma emenda segura, você vai fazer da seguinte maneira. Coloca o fio aqui na metade do outro, ó. Vê que eu desencapei bem, ó. Esse aqui tu enrola por cima. Olha, é bom que os fios são de cores diferentes. Eu enrolei esse por cima desse. E a ponta que sobrou, enrolo por cima desse aqui, ó. Acho que fica uma emenda bem feita, que ela não vai se saltar à toa. Fazer o teste. Agora eu já vou ligar ele direto na rede, porque o motor não tá queimado, não tá em curto nem nada, ó. Infelizmente no caso desse ventilador, além do problema do capacitor, né, da perda de capacitância, a bobina ela foi comprometida. E no momento que eu fui fazer o teste, ele até girou, porém posteriormente o fio rompeu, porque já havia pontos de fragilidade no fio, né? Porque por ser de alumínio, ele oxidou em alguns pontos. E tem alguns pontos aqui oxidados, ó. Olha só essa oxidação. E ele rompeu. Eu estive procurando aqui, né? Fiz o teste. Ele rompeu o fio, né? No momento que circulou a corrente. Então o estator está comprometido. Necessitaria da substituição ou do rebobinamento. É por isso que
Muitas pessoas, quando acontece um esquentamento do estator por alguma razão, ele já troca logo a bobina, que é para não ter dor de cabeça, né? Porque isso aqui é imprevisível. Quando ele tá desse jeito aqui, o fio, ele pode romper a qualquer momento. Aí fica um serviço sem garantia.